Bom, pessoal, vamos começar. Bom dia a todos e todas. A gente vai começar mais essa aula de matemática 2, ok? Epa, só um pouquinho. Vou tentar carregar aqui a visualização. Está dando um erro interno. Espera só um pouquinho. Ver se eu abro aqui de novo. Preview. Só abrir aqui. Está dando um erro sem memória. Espera só um pouquinho, deixa eu só organizar as coisas aqui, tá? Vou abrir a outra apresentação. Pronto. Hoje é a nossa quinta aula. Pronto, está abrindo aqui. Vou apresentar o primeiro slide. Tá? Deixa eu só tirar o compartilhamento aqui um pouco. Vou descompartilhar aqui para essa apresentação e vou carregar essa apresentação aqui. Deixa eu ver se ele está compartilhando ou não. Pronto. Aqui. Pronto. Então, gente, vamos começar, né? Se chegar mais alguém, vocês me avisam, porque agora eu estou com a tela cheia. Então, eu não consigo ver as pessoas que estão chegando, tá certo? Daí me avisem que eu coloco as pessoas na sala, tá? Bom, então, basicamente, nós vamos refazer um pouco algumas coisas como contrato didático, né? Esse é o contrato didático já reformulado. Nós já tivemos a aula 1, a aula 2, a aula 3 e a aula 4. Nós estamos agora na aula 5, construção dos números naturais inteiros e reais. Tá? Na próxima semana, teremos a construção dos números, vamos falar sobre números primos. No dia 25, vamos falar sobre divisibilidade. Dia 27, vamos falar sobre o algoritmo da divisão. Tá? A gente já falou um pouco sobre esse algoritmo, mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Vamos falar sobre geometria euclidiana. Tá? Depois, axiomatização de Peano.
e depois vamos falar sobre a teoria da aritmética, tá? Então, a gente já está numa fase do curso bem estruturada, tá? No dia 28, que vai ser um sábado, se vocês quiserem, né? Isso daí é algo que depende de vocês, que muitos de vocês têm aula no sábado, né? Na Casa Zé de Alencar vai ter a Semana do Brincar. Então, vários orientandos meus vão estar participando dessa Semana do Brincar, tá certo? Caso vocês queiram ir na Casa Zé de Alencar, é só avisar, a gente organiza para ir, tá certo? A gente pode se organizar para ir, tá? Então, tá já mais ou menos definido o que vai ser o nosso semestre ainda, né? Eu creio que toda a turma já apresentou noções de linguagens, relação de equivalência, congruência, né? Então, tudo isso já foi apresentado por vocês. O que a gente queria definir era uma outra forma da gente poder trabalhar, tá? Hoje eu vou fazer a apresentação, tá certo? Mas eu acho que a gente podia dividir depois outros 3 itens: números primos, divisibilidade e o algoritmo da divisão. A gente poderia dividir com vocês. Geometria euclidiana plana eu posso ficar. Axiomatização de piano, Lawrence Pearce eu posso também ficar. E a discussão sobre aritmética eu poderia ficar. Tá? Então, o que vocês acham? Qual a sugestão de vocês? Professor, as meninas estão pedindo para entrar. Então, beleza. Deixa eu ir aqui. Pronto. Tá certo? Bom, obrigado pelo aviso. Então, eu queria ouvir de vocês, porque a gente tem ainda algumas aulas, né? Então, por exemplo, se a gente for agora observar aqui o contrato didático, a gente tem aula ainda do dia 13, semana que vem. Bom dia, Emanuela. Né? Temos aula do dia 13, temos a do dia 20, temos a do dia 27, tá certo? E temos a aula do dia 3, do dia 10 e do dia 17. Então, poderíamos, essa eu vou apresentar hoje, poderíamos fazer a preparação da aula do dia 13 do 5, tá? Que seria sobre números primos. O dia 20 do 5 seria uma aula sobre divisibilidade. Dia 27 sobre algoritmo da divisão. Tá? Dia 3 do 6 é uma aula sobre geometria, mas eu poderia dar essa aula. Dia 10 do 6, a axiomatização de Peano, Lawrence e Pearce. Poderia também fazer. E dia 17 do 6, eu poderia fazer, que seria a nossa aula final. Tá? Então, eu queria definir com vocês como que a gente avançaria. Tá certo? Queria saber, vamos dizer assim, quem gostaria de fazer uma aula já discutindo os números primos, discutindo o tema da divisibilidade e do algoritmo de divisão. Tá? Eu gostaria de ouvir de vocês. Eu estou até aproveitando para ajeitar aqui, que eu vi que tá errada a palavra algoritmo e a divisibilidade. Tá? Eu acho que daria certo dividir esses 3 temas.
Tá certo? Mas aí, qual desses temas que vocês gostariam? Tá certo? Porque daí a gente já definia logo isso, né? A gente já definia logo essa questão. Deixa eu só colocar de novo aqui, que eu já fiz a correção aqui, tá? Deixa eu só carregar aqui para a apresentação. Então, deixa eu ver aqui. Que a gente poderia já avançar nessa discussão aí, né? Tá? Voltando aqui, ó. Então, olhe só as datas e os temas. Dia 13, semana que vem, poderia ser números primos. O dia 20 podia ser divisibilidade. Dia 27, algoritmo da divisão. Tá? Algoritmo da divisão e divisibilidade são temas parecidos, mas existem peculiaridades que diferenciam esses temas. Tá? E a gente também já abordou quando nós trabalhamos com congruências. Tá? Então, trabalhar com a divisibilidade, o algoritmo da divisão, seria interessante trabalhar com os números primos também. Tá? Como que vocês gostariam de trabalhar? Eu queria que vocês se propusessem a realizar. Tá bom? Seria também uma segunda nota de vocês, tá? Para a gente poder dar já ir dando o fechamento do semestre. Ok? Alguma sugestão, gente, que vocês tenham? Pode falar. Por mim, daria certo. Eu acho que esse da próxima semana vai ficar um pouco apertado, mas acho que dava certo. Tudo bem. Mas quem quer pegar o da próxima semana? Eu queria, professor. Tá bom. Pega números primos junto com quem? E aí, gente? Quem quer fazer comigo? O Jorge está levantando a mão. Diga aí, Jorge. Eu estava conversando com a Kátia, né? Porque a gente ia ficar com o mesmo grupo, né? A gente estava conversando. Da primeira apresentação. Então vai ser os A gente queria pegar o último, do algoritmo da divisão. Beleza. Tá, o algoritmo da divisão fica com a dupla do Jorge. É a do dia 27, né? Isso. Pronto, é isso mesmo. Tá? Fala, Manu. Emanuele. Professor, é porque no dia 20 eu não vou poder participar, porque eu vou ter uma prova. Então, se eu puder ficar na próxima semana, seria melhor para mim. Então você fica com a Elsa, né? Pode ser. Tá, fica com a Elsa. E Kátia, o tema do dia 20, você topa? A tua equipe? A Kátia é comigo, pro. Professor, eu fico com o Jorge, porque o Jorge, com o algoritmo da divisão, né? Então quem ficaria no dia 20? Qual seria? Eu esqueci o nome da dupla. Seria a Dani, seria no caso a Dani e o Lucas. Então vocês avisam para a Dani e para o Lucas, então, tá bom? Pronto, fica o primeiro encontro, né? O primeiro tema, a Elza e a Manu, aí o segundo, Dani e Lucas, e o terceiro, que é o algoritmo da divisão, eu e o Jorge e eu. Tudo bem. Tá aí o de geometria euclidiana, eu fico. Axiommatização de piano, Lawrence e Peirce eu fico. E aritmética, para finalizar, eu fico também, tá? Então vamos avançar um pouco aqui, né? Então vamos lá. Os números naturais inteiros. Bom,
Eu coloquei aqui a capa do livro do Ferreira, né? E bem na capa ele coloca essa figura. E essa figura fica bem representativa da construção dos números, né? Professor? Alô? É porque o Lucas e a Manu estavam dizendo que tá tentando entrar. Veja aí se... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não estão entrando, não estão entrando ainda não. Peça para eles tentarem mais uma vez. Peça para eles tentarem. Mandei aqui. Tá. Então, essa figura aqui, ela é bem representativa do processo de construção dos números. Pronto. Tá? Se tiver mais alguém para entrar. Tudo bom, Dani? Dani, seja bem-vinda. Dia 20, você vai ficar com... Deixa eu voltar, vou voltar até um pouco, posso retornar as explicações, né? Pronto, vamos voltar aqui um pouco, ó. Atualização das datas, tá? Hoje é comigo, números naturais inteiros de reais. Então, dia 13/5. Quem que vai ficar com o dia 13? Números primos. Elza e Manu. Elza e Manu. Dia 20/5. Aí a Dani e o Lucas, né? A Dani e o Lucas, então, democraticamente foram escolhidos. Dia 27/5. Ficou quem mais? Jorge e Kátia. Pronto. Então, Dani, então, democraticamente, nós escolhemos você para o dia 20, viu? Espera só um pouquinho que a janela da sala está aberta e está chovendo. Espera só um pouquinho que eu tenho que correr lá para fechar. Espera aí. Pronto, já fechei a janela. Ufa! Desculpe, gente, a demora, mas já fechei a janela, né? Então, pessoal, só voltando, né? Aqui a discussão um pouco. Só voltando um pouquinho, tá? Então, hoje ficou comigo a apresentação. Dia 13/5. Vai ser a apresentação sobre números primos. Dia 20/5, apresentação sobre divisibilidade. Dia 27, algoritmo da divisão. Dia 3/6, fica comigo, geometria euclidiana. Dia 10, fica comigo, axiomatização de piano, Lawrence e Peirce. E dia 17/6, aritmética, tá? Então... é uma reformulação do contrato didático, tá? Daí, no dia 13, ficaram as duplas. A Manu, e quem mais ficou junto com a Manu? Foi a Elza, professor. A Elza, Manu e Elza. Daí, aqui ficou... Quem ficou aqui? Na divisibilidade? Dani, Lucas. O último, Jorge e Kátia. Pronto, perfeito. Então, essa é a segunda nota de vocês, tá? Então, algum problema duplo do dia 20, que foi o que sobrou
Daí essa dupla pegou divisibilidade. Tá? Ok? Então, já está definido já as 3 próximas apresentações. Ok? Ok, gente? Posso avançar agora? Então, eu estava mostrando a capa do livro do Ferreira, que vocês já tiveram contato com esse livro. Muitos devem ter preparado aula já utilizando esse material. Vocês percebem claramente, né? A representação com conjunto de Euler-Levin, os conjuntos naturais dentro dos inteiros, os inteiros dentro dos racionais, os reais, os racionais dentro dos reais e os reais dentro dos números complexos. Tá certo? Claro que não está mostrando aqui o conjunto dos irracionais, mas está aqui presente toda a ideia de construção dos números que a gente vê, tá? E visualiza, tá certo? Então está presente essa ideia nesse diagrama aqui, ok? E por que é importante a gente falar sobre essas construções? Para entender o processo histórico, né? Os axiomas de Peano são uma apresentação matematicamente rigorosa dessas ideias intuitivas e se apoiam em conceitos matemáticos que já conhecemos ou admitimos como conhecidos, no caso de conjunto e o de função. A ideia dos números naturais sempre esteve associada à ideia de quantidade e à necessidade de contagem. A formalização do conceito de números naturais, tá? Como expressão de quantidade, se dá através da teoria dos conjuntos. Tá certo? Mas o que significa assumir a existência do conjunto dos números naturais? Significa assumir a existência de um conjunto satisfazendo certos axiomas, que são capazes de caracterizar completamente de forma rigorosa a nossa ideia intuitiva de conjuntos dos números naturais. Caracterizar, complementar, significa que um conjunto está obedecendo tais axiomas e é uma cópia daquilo que já conhecemos intuitivamente como conjunto dos números naturais. Mais adiante expressaremos essa semelhança de uma maneira mais precisa. Tá? Entre as várias ideias, nos vem à mente, ao pensarmos no conjunto dos números naturais, nós temos que esse conjunto começa do zero e prossegue de um em um. Isso é uma ideia menos imediata, da qual ouvimos falar durante nossa formação matemática. É uma ideia menos imediata, mais intuitiva, a ideia do princípio de indução finita. Imagine que um subconjunto A dos números naturais contenha o número 5. Suponha que este subconjunto possui também a seguinte propriedade: ele contém o sucessor natural de qualquer elemento seu. Isto é, se x pertence a A, então x mais 1 pertence a A. Logo o número 5, de alguma forma, ele vai acabar contendo o número 6, pois a hipótese inicial contém o 5. Mas então, conterá também o 7, pois o 7 contém o 6. Portanto, por conter o 7, ele vai acabar contendo o 8. E assim por diante. Concluímos que A
contém o conjunto 5, 6, 7, 8. Note, no entanto, que não sabemos se A contém o 4, tá? E se o 4 é o sucessor do 3, o 3 está presente. E se o 3 é sucessor do 2, o 2 está presente. E se o 2 é o sucessor do 1, o 1 está presente. E se o 1 for o sucessor do 0? Né? A nossa hipótese inicial é que nós temos inicialmente aqui o 5, fosse substituído por O pertencente a A. Então, podemos garantir que A seria igual a um conjunto de números naturais, pois A já foi inicialmente tomado como subconjunto dos naturais. Tá? Mas o que significa ainda assumir a existência do conjunto dos números naturais? Significa assumir a existência de um conjunto satisfazendo certos axiomas que são capazes de caracterizar completamente, de forma rigorosa, a nossa ideia intuitiva de conjunto dos números naturais. O que significa caracterizar completamente significa que um conjunto obedece tais axiomas, e isso é uma cópia daquilo que conhecemos intuitivamente como conjunto dos números naturais. Mais adiante, vamos expressar essa semelhança. Tá? Então, vamos para uma ideia, tá, que está lá no livro de Elon Lages Lima, Medida e Forma em Geometria. Tá? No Medida em Forma em Geometria, nós temos um segmento U, que é o segmento unitário. Tá? A partir do segmento 1, nós temos um segmento AA1, tá? Que é congruente a esse segmento, tá? Pois eles têm também a mesma medida. Tá? Então, AA1, ele equivale a unidades. Tá? E o A2 equivale a 2 unidades. O A até o A3 equivale a 3 unidades. Tá? E o A a N-1, eu colocaria os pontinhos aqui, tá? Ele representaria A-1 unidades, até chegar o AN. Se a gente olhar a expressão aqui acima, segmento unitário, o segmento de medida de unidade 2, até o segmento N-1, permite chegar ao comprimento do segmento AD como N. Então, o segmento A até o segmento B, você pode concluir que representaria os N valores dos números naturais. Eu poderia também dizer que a distância de A a B seria igual a N. Tá? Isso adotando de modo intuitivo, tá, os princípios a partir dos quais poderíamos construir intuitivamente os números. Tá? Então, veja só, aqui a gente está fazendo uma construção intuitiva, tá? Utilizando o segmento unitário e utilizando a soma desses segmentos através de um princípio que é chamado princípio de boa ordem. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Vocês gostariam de perguntar algo mais? Gostariam de perguntar? Posso avançar aqui? Pode, professor. Tá, então aqui está a ideia que foi mencionada, a gente trabalhando com o GeoGebra aqui, tá?
Então, comecei com o segmento CD, esse G é o segmento unitário, aqui eu tenho G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, e quantos segmentos eu posso construir, tá? Quantos segmentos eu puder construir, tá? Então, por conta disso, eu digo que o segmento G é igual a um G, o CD, tá? Igual a um G, o D é um G, o EF, um G, o FG, um G. E se eu perguntar para vocês qual a medida do segmento CF? Quantos G teria o segmento CF? Não é 3G, não? Hã? 3G? Olha só. 1, 2, 3. Perfeito. 3G. Tá? Então, veja que a gente pode, a partir daqui, tá, falar que essa construção, ela ainda não me permite ter uma generalização, mas ela é generalizável. Intuitivamente, esse seria o princípio, tá? Aqui está o princípio. Poderia também exemplificar pela construção propriamente dita, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou com o GeoGebra aberto, tá? Que eu poderia agora mostrar pelo GeoGebra isso. Eu vou tirar só um pouquinho aqui a apresentação, tá? E vou ver se consigo aqui carregar o GeoGebra. Espera aí, só um pouquinho. Então, só carregar a guia do GeoGebra. Tá? E carregando essa guia, vamos pensar em ver não uma reta, uma semi-reta. Tá? Vamos pensar em ocultar a exibição do objeto. E aqui também. E agora, eu penso em botar um ponto aqui inicial. Ok? E aqui eu poderia colocar um segmento. Segmento de medida G. Tá. Utilizando a circunferência, já teríamos a medida 2G. Tá? Opa. Olhem. E assim eu poderia fazer a construção dos naturais, tá? Eu poderia ir fazendo a construção dos naturais de tal forma que teríamos a mesma medida aqui de G. Eu não sei qual é a medida física de G. Poderia aumentar esse segmento aqui e G vai aumentar ou vai diminuir, tá certo? Claro que se eu fosse aqui, tá? Eu ia ver que a medida de G é 2,99, tá?
Mas se eu fizer G dividido por G, 2,99, 2,33, dividido por 2,33, então eu tenho, aí, eu poderia medir a distância, ó, 1,54. É 1,54 a medida de G. Mas se eu fizer esse 1,54, deixa eu ver se eu consigo afastar ele aqui. Se eu fizer esse 1,54 dividido por 1,54, eu tenho a medida 1. Tá? Então, não me interessa saber, por enquanto, a medida de G. Não interessa saber a medida de G, certo? Não interessa, eu sei que é um segmento unitário, tá? Eu estabeleci ele como um segmento unitário, tá? Independente da medida de fato que eu tenho aqui, se ele é desse tamanho ou esse, é um segmento unitário, tá? E um segmento unitário, sempre ele vai ser um segmento unitário. E a partir desse segmento unitário, eu crio o segundo segmento unitário, tá? E posso ter a medida CE igual 2G. A medida CF, tá? Que vai ter 1, 2, 3G. O CG, 4G. Né? O CH, 5G. E assim por diante. Tá certo? Há alguma dúvida nisso até aqui ou não? Até agora, esses segmentos são comensuráveis entre si. Tá? O que significa dizer que um segmento é comensurável? Significa que a subdivisão CD em relação ao segmento como um todo cabe perfeitamente dentro desse espaço. Cabe tantas vezes dentro do segmento maior. Ok? Então, esse segmento ele é comensurável. Tá certo? Isso durante muito tempo na Grécia Antiga foi dito como uma verdade absoluta. Tá certo? Os segmentos, eles eram comensuráveis entre si. Tá certo? E a subtração, por exemplo, era uma operação de diferença, em que você averigua um segmento, como esse segmento aqui, tá? Você averigua o tamanho desse segmento, tá? Que eu posso até ver se eu engrosso aqui o caldo aqui. Vamos ver aqui se ele me dá. Em que eu posso configurar o objeto, aumentando a espessura da linha, tá? Então, deixa eu ver aqui se posso aumentar a espessura. Então, aqui eu tenho o CI, tá? E eu posso querer ter um outro segmento. Posso pegar uma reta perpendicular aqui, ok? Posso pegar, desculpe, um outro segmento aqui. Posso também pegar outra,
outra perpendicular, tá? E posso obter uma paralela a essa aqui. E nós estamos agora com um outro segmento aqui feito. Tá? Então, por exemplo, o segmento do segmento N, que está aqui, se eu for seguir a questão do estilo, vou botar aqui espessura 7 também. Pronto. Eu tenho aqui os dois segmentos, né? Eu tenho o segmento grande, CI, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6G, e eu tenho esse segmento JH com 1, 2, 3G, tá? Então, veja que eu tenho esses dois segmentos, eu poderia baixar... Opa, desculpe aqui. É que antes de baixar, eu tinha que apertar o comando aqui. Tá? Então, aqui eu posso sobrepor esse segmento N ao segmento CF. Ok? E posso ver a diferença entre esses dois segmentos. Posso visualizar essa diferença, tá? Se eu quiser, até mesmo poderia apontar com outra reta perpendicular essa diferença, tá? Poderia até apontar, deixando a formatação dele com valores que fossem pontilhados aqui, tá? Então, com isso aqui, eu consigo fazer uma subtração entre o segmento CI menos JK. E eu teria 1, 2, 3 como diferença. Tá? Então, esse aqui mede 6, esse aqui mede 3. Tá? Então, aqui está para visualizar bem claro essa diferença. Há alguma dúvida aí, gente? Que vocês queiram sanar? Há alguma dúvida? Tá? Então, podemos seguir adiante? Sim, professor. Tá. Então, vamos lá. Então, seguindo adiante, tá? Vamos, quais são os 3 grandes axiomas de Peano? Existe um conjunto N e uma função S de N em N, verificando. A1, S é injetora. A2, existe um elemento em N que denotaremos por 0 e chamaremos de 0, que não está na imagem de S. Isto é, 0 não pertence à imagem. Tá? Antes de enunciarmos o terceiro e último axioma de Peano, vamos tentar perceber que tipo de ideia está por trás da função S. Este S vem da palavra sucessor, de modo que se X não pertence, se X pertence a N, S de X será chamado de sucessor de X. Assim, o primeiro axioma nos diz que
elementos diferentes de N possuem sucessores diferentes, enquanto o segundo axioma expressa o fato de que o zero não é sucessor de nenhum elemento de N. Veremos adiante que Sx é sucessor natural de x. Conhecemos intuitivamente ele, isto é, x mais 1. Mas cuidado, em nosso contexto axiomático, ainda que definimos adição e nem saibamos o que significa o símbolo 1, por isso confirmaremos essa afirmação posteriormente na proposição 2.2.1. Vamos agora no último axioma de Peano. Se um subconjunto X de N satisfazer 1 e 2 abaixo, então X igual a N. E quais são essas questões? 0 pertence a X e se K pertence a X. Então S de K pertence a X. Ok? Então, isso aqui está em Ferreira, na página 21. São os 3 axiomas fundamentais de Peano. Ok? N se chama conjunto dos números naturais. O axioma A2 garante que N seja diferente do conjunto vazio, pois 0 pertence a N. Tá? Além disso, como sucessor de 0, é diferente de 0, pois 0 é diferente da imagem S. E S de 0 pertence à imagem S. Tá? Então, vejam só que o 0, ele vale alguma coisa, mas o 0 não é a mesma coisa que o conjunto vazio. Tá certo? O conjunto vazio é uma outra coisa. O 0 está representando um número que representa a ausência. Tá? Mas essa ausência não é um conjunto vazio. Tá? Quer dizer, o 0 ele me permite representar a ausência de algo. Tá? Mas o 0 não é o conjunto vazio. Ok? E dessa forma, seguindo os princípios que eu vi anteriormente, 0 é menor que o sucessor de 0, que é menor que o sucessor do sucessor de 0, que é menor que o sucessor do sucessor do sucessor de 0. Tá? Então, 7, qual seria o sucessor de 7? Tá certo? Então, eu posso dizer que o 8 é o sucessor de 7, que 9 também é sucessor de 7, que 10 também é sucessor de 7, porque o 10 é sucessor de 9, é sucessor de 8 e é sucessor de 7. Tá? Então, explicando com as suas palavras, como que você diria isso? Tá? Eu vou deixar esse exercício para que vocês façam em casa. Tá certo? Então, essa é uma perspectiva construtiva que a gente tem sobre os números. Ok? Pensando agora os números inteiros. Tá? Se eu tiver a construção de CD com a unidade G, eu posso construir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Posso construir até onde eu quiser, mas eu também posso construir para o lado de cá. Tá? Então, há uma simetria
tá certo? Nessa construção. E essa simetria relaciona uma outra forma de construção para os números inteiros. É uma outra forma de construção. Até não está aparecendo para vocês, eu acho. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Espera aí. Só um pouquinho. Eu acho que não está aparecendo para vocês. Quero ver. Deixa eu tirar essa apresentação aqui, tá? Parar essa apresentação e mostrar a apresentação que vocês deveriam estar vendo. Pronto, carreguei. Tá, vou voltar aqui. Tá? Então, essa é a construção dos naturais, tá? Aqui são os 3 axiomas de Peano. Então, existe um conjunto N e uma função S de N em N, verificando se S é injetora, tá? A2, existe um elemento N que denotaremos por 0 e chamaremos 0, que não está na imagem de S. Isto é, 0 é diferente da imagem de S. Antes de enunciarmos o terceiro axioma de Peano, vamos tentar perceber que tipo de ideia está por trás da função S. Este S vem da palavra sucessor, de modo que se x pertence a N, S de Sx será chamado sucessor de x. Assim, o primeiro axioma nos diz que elementos diferentes de N possuem sucessores diferentes, enquanto o segundo axioma expressa o fato de 0 não ser um sucessor de nenhum elemento de N. Veremos adiante que S de x é o sucessor natural de x. E conhecemos intuitivamente isto, que x mais 1 é o sucessor, mas cuidado. Em nosso contexto axiomático, ainda não definimos a adição e nem sabemos o significado do símbolo 1. Por isso, confirmaremos essa afirmação e, posteriormente, na proposição 2.2.1, nós averiguaremos essa proposição. Vamos agora ao último axioma de Peano, tá? O A3. Se um subconjunto X de N se satisfazer 1 ou 2, que estão lá acima, 1 é S é injetora, e o 2, existe um elemento N que denotaremos por 0 e chamaremos de 0 que não está na imagem do S. Isto é, 0 não pertence à imagem. Então, x igual a N. Então, nós temos aqui que o 0 pertence ao x. Nós temos K, que pertence a x. Então, ele pode ser dito S de K pertence a x. Tá certo? E com base... Voltei sem querer demais. E com base nessa afirmação, a gente pode dizer: N se chama o conjunto dos números naturais. O axioma 2 garante que N é diferente do conjunto vazio, pois o 0 pertence ao N. Além disso, S de 0 diferente de 0, tá? Pois o 0 não pertence à imagem de S. E S de 0 pertence à imagem de S. Então, N contém pelo menos 2 elementos, o 0
e o sucessor de zero. Tá? Pensando de uma forma construtiva, eu tenho o zero, tenho o sucessor do zero, sendo maior que o zero, tenho o sucessor do sucessor de zero, sendo maior que o sucessor de zero, tenho o sucessor do sucessor maior que o sucessor de zero, tá? O sucessor do sucessor de zero. Então, aqui eu teria uma construção dos números naturais. Teria a ideia construtível dos números naturais, tá? Diferente do princípio de indução finita, tá? E se eu chego ao número 7, qual é o sucessor imediato do 7? Eu posso pensar no 8 como esse sucessor imediatamente, mas posso pensar no 9, posso pensar no 10, posso pensar em todos os números maiores que 7, sendo sucessores de 7. Ok? Então, nesse sentido, a gente fala dessa perspectiva de construção. Aqui é o outro modelo de construção, a construção dos inteiros. Eu construo ainda os naturais, tá? Então, eu tenho aqui o G, G1, G2, G3 e assim vai por diante. Mas eu também estou construindo para cá, menos G, menos 2G, menos 3G, menos 4G e assim por diante. Tá? Então, enquanto essa é a construção dos naturais, podemos dizer que essa é a construção dos inteiros. Ok? São duas construções diferentes. Tá? Então, enquanto apontei G como um G, tá? E quando apontei SG, o sucessor de G, como 2G, e a distância do segmento EC, tá? Como menos 1G, e o segmento GE como menos o GE menos 1G, não menos 2, que teria que ser GC, na realidade, para ser correto, tá? Foi uma falha minha, depois eu corrijo. Então, vejam que são construções diferentes. Tomando, então, os sucessores de forma iterada, parece que cada elemento novo é diferente de todos aqueles que anteriormente obtemos. De fato, isso ocorre e será provado na proposição 2.3.6, quando tivermos à disposição a notação adequada para expressar as estruturas aritméticas e de ordem de N. Devido a esse fato que consideramos que N é infinito, do modo que definimos o conjunto infinito como se segue. Definimos um conjunto X, se diz infinito, quando existe uma função injetora f de n em X. Um conjunto é dito finito quando não for infinito, ou seja, um conjunto é infinito quando tiver um subconjunto Y em bijeção com N, o que também se expressa dizendo que Y é equipotente a N. Assim se considera, por um momento, a noção intuitiva dos conjuntos dos inteiros, dos racionais, dos reais e dos complexos. É imediato que todos eles são infinitos, conforme comprovaremos rigorosamente nos capítulos seguintes. Há outras definições de conjuntos infinitos,
Portanto, também há outras definições de conjuntos finitos, obviamente equivalentes à que demos acima. Vale a pena comentar uma delas, que é devida a Cantor, porque ele rompeu o paradigma milenar grego de que o todo é sempre maior do que qualquer uma de suas partes próprias. Um conjunto diz-se infinito quando existe uma bijeção entre eles e um subconjunto próprio dele. Tá? E o axioma A3 acima, conhecido na literatura como o princípio de indução finita, que seria PIF, ou princípio de indução matemática, ou princípio de indução completa, ou simplesmente princípio de indução, ele é usado como método de demonstração de teoremas. Tá? Ele é usado como método de demonstração de teoremas. Tá? E diz respeito à propriedade do conjunto dos números, conforme veremos adiante. Tá? Aqui um problema que o Carrasco ele coloca, que eu coloquei para vocês há algumas semanas, que em graus as operações da adição e da subtração estariam num primeiro grau, a multiplicação e a divisão num segundo grau, e a potenciação, a radiciação e a logaritmação estariam num terceiro grau. E a pergunta que eu havia colocado para vocês, por qual motivo o Bento Carrasco define 7 operações básicas em sua aritmética? E por qual motivo a potenciação possui 2 inversas? Tá? Então veja que o que dito aqui foi que nós, quando falamos de estrutura aditiva, falamos também de estrutura subtrativa. No entanto, a subtração é algo diferente. Quando nós falamos de estrutura multiplicativa, nós falamos também sobre divisibilidade. E quando falamos sobre potenciação, precisamos de uma operação para a base e uma operação para o exponencial. Tá? Então, por isso que a potenciação tem 2 operações. Ok? Aqui nós vamos à construção já dos racionais. O segmento W é o que se chama um submúltiplo comum de A, B e U. Nesse caso, dizemos que o segmento AB e o segmento unitário são comensuráveis, porque eles comportam um terceiro segmento que contém perfeitamente eles. Então, W está em N vezes contido em U. Então, a W está contido 3 vezes aqui em U. E o W, ele está contido 1, 2, 3, 4, 5 vezes em 1. Então, eu posso dizer que o AB é M dividido por N vezes, enquanto o segmento unitário é 1 dividido por N, tá? Que nesse caso é 3. Ok? Então, aqui nós temos o caso da construção dos números racionais. Então, olha o que diz o enunciado da figura. O segmento unitário U contém 3 vezes o segmento W, enquanto o AB contém 5 vezes W, logo AB é igual a 5 sobre 3W. Tá? Então, é 5 sobre 3. Tá? Então, nós conseguimos, a partir de um segmento submúltiplo
que contempla U e contempla AB, conseguimos obter um segmento que me permite definir AB igual a 5/3. Ok? Então, aqui nós estamos construindo já os racionais, tá? Mas e os irracionais quando vão surgir? Vão surgir quando nós tivermos, tá? Um triângulo retângulo, cujos lados, os catetos, tá? Menores, tá? Sejam igual a L, e L aqui é unitário, eu posso dizer, e aqui no caso, a diagonal for D, tá? O segmento da diagonal vai ser incomensurável em relação ao segmento L, tá? Essa vai ser uma característica, tá? Dessa construção. Então, o segmento D vai ser incomensurável ao segmento dos catetos menores, tá? Pitágoras e os seus discípulos descobriram que nenhum segmento de reta está contido em um número inteiro de vezes no lado de um quadrado. Pode estar também contido um número inteiro de vezes na diagonal desse quadrado, tá? Então, eu poderia fazer até o segmento 3L e colocar o segmento D, tá? Ele não vai estar contido perfeitamente dentro do segmento 2L. Se eu colocar 2D, não vai ser comensurável, tá? Não vai ser comensurável. E essa prova, inclusive, ele está medida em forma em geometria, tá? E aí entra um questionamento para que vocês expliquem com as palavras de vocês. O que é um segmento comensurável e o que é um segmento incomensurável, tá? E aqui ficam as referências de hoje, tá? Então, como lição de casa, lê o capítulo 1 de medida e forma em geometria, tá? E também fazer a demonstração dos números irracionais que está no medida em forma em geometria. E explicar o que são segmentos comensuráveis e incomensuráveis. Alguma dúvida, pessoal? Professor, esse capítulo que o senhor pediu para ler é do livro que o senhor postou no grupo, né? Isso. Tá? É de um livro que postou, eu acho que vale a pena ler esse livro inteiramente, depois que vocês observarem, tá? Mas vale a pena ler para entender as questões iniciais e como tema da nossa próxima aula, né? Como tema da nossa próxima discussão, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho. Eu vou mandar esses slides, tá? Então, a discussão do dia 13 será sobre números primos, tá? Então, a gente vai falar sobre números primos. Tá certo, pessoal? Então, hoje a gente vai terminar mais cedo. Eu vou mandar para vocês a apresentação, tá? Aproveitem para estudar. Tá certo?